prazer imenso estar novamente compartilhando da palavra de Deus com vocês, a igreja que está em casa. Eu louvo a Deus porque eu sei que cada dia Deus tem acrescentado as pessoas que têm nos assistido pela televisão. E é uma responsabilidade sua também. Se esse programa tem te feito tão bem, é uma responsabilidade sua divulgar para outras pessoas, para que o Evangelho seja anunciado a outras pessoas, para que mais pessoas possam ser tocadas pela presença de Deus, mais pessoas possam aprender na simplicidade o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então anuncie esse programa para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Ligue para eles, convida eles nesse momento. Liga para uma pessoa querida sua que talvez está passando por alguma adversidade. Liga agora e diz para eles ligarem o aparelho de televisor deles, para que nós juntos possamos viver o Evangelho, aprender com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso nós estamos entrando no seu lar. Seja um participante conosco, divulgando esse programa, para que o nome de Jesus seja glorificado. E cada vida que você for instrumento de Deus para divulgar esse programa e eles receberem, você também recebe recompensa, tanto neste mundo como eterna. Então vamos anunciar as boas novas, vamos ligar, vamos chamar a atenção das pessoas para que possa ouvir o Evangelho na TV todos os domingos às 8 horas da manhã. Você é nosso convidado a participar todos os domingos. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Abra sua Bíblia comigo. É muito importante você sempre assistir esse programa com a sua Bíblia na mão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 1 diz: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que quebraste os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. No tempo da lei, para comer pão, tinha que lavar as mãos. Tinha que estar com as mãos bem limpas, porque era uma tradição dos anciãos. No versículo 3 diz: Ele, porém, lhes respondeu. Jesus lhes respondeu: Por que quebraste vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versículo 4: Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, quem maldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Deixa eu explicar isso aqui em detalhe. Os sacerdotes da época pegavam os jovens da igreja naquela época e colocavam eles para vender coisas, vender pombos, vender as coisas dentro do templo. E o sacerdote dizia: você está fazendo isso para Deus. Você não precisa nem honrar seu pai nem sua mãe. Se o seu pai ou sua mãe for contra esse mandamento, você não precisa honrar eles. E eles invalidaram a palavra de Deus pela tradição deles, que tinha que servir a Deus. Mesmo não servindo sua família, seu próximo, se servisse no templo, na igreja antigamente, o sacerdote aceitava isso.
E Jesus disse: vocês invalidaram a palavra de Deus, porque ensina que os filhos devem desobedecer a Deus para obedecer a tradição de vocês, os sacerdotes que ficam no templo. Olha o que Jesus disse no versículo 7: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Para um pouco. O que você tem praticado em termos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? É algo que tem sido extraído da palavra de Deus, do Novo Testamento, da nova aliança que foi se dada no sangue de Jesus? Você tem praticado, ou você tem praticado a lei, ou a tradição, ou o mandamento dos homens? O homem diz para você que você tem que ir para uma encruzilhada e acender uma vela e fazer alguma coisa dessa natureza. Você vai lá e faz isso. Isso é tradição. O homem diz que você deve amarrar um cordão no braço, porque isso vai mudar a sua vida. Isso é tradição. Mas o homem, quando diz que você deve amar, que você deve perdoar, que você deve suportar, que você deve honrar pai e mãe, isso não é tradição, isso é mandamento de Deus. Isso é graça de Deus para as nossas vidas. E o Senhor Jesus diz aqui que esse povo honrava a Deus com seus lábios, mas o seu coração estava longe dele. Dizia que os sacerdotes estavam ensinando mandamentos e doutrinas de homens. Amados, quantas pessoas têm se envolvido em doutrinas de homens? Têm deixado o Evangelho para se envolver em doutrinas de homens. Homens com astúcia e sutileza enganam. Ouça, a resposta pela vida de verdade que você está vivendo é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de abundância. Talvez você está há 20 anos dentro de uma igreja, a sua vida continua do mesmo jeito. Isso é porque você estava sob tradição e mandamento de homens. Ou seja, se você não decidir praticar a palavra de Deus e ficar nas tradições, nos mandamentos, na igreja você pode ter um cargo tal, pode ser isso ou aquilo, isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a prática da palavra de Deus. É deixar todas as tradições, todos os mandamentos, todos os preceitos que são de homens e ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra é viva para mudar a nossa vida e nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu estou falando muito específico nessa ministração com algumas pessoas. Se você for pregar o Evangelho que você tem vivido para alguém, esta vida que você tem vivido, você quer ela para alguma outra pessoa? O que você tem conhecido de Jesus Cristo, o que você tem conhecido de Deus, você pode anunciar para as pessoas, falar: olha, eu posso falar para você que Jesus Cristo cura porque me curou. Eu posso falar para você que Jesus Cristo liberta porque me libertou. Eu posso falar para você que Jesus Cristo sara, transforma porque me transformou. Eu posso falar para você que Jesus Cristo prospera porque Ele me prosperou. O Evangelho é vivido em si mesmo. Olha o que diz João. Evangelho de João, aliás, cartas. Nas cartas de João, no capítulo 5, olha o que João nos escreve. 1 João capítulo 5, versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Muita gente diz que ser crente é difícil. Eu discordo.
Ser crente não é ser difícil, não é difícil. Difícil é ser incrédulo, porque todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, olha o que acontece. Versículo 10: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. É difícil ser crente? Ele diz que em si mesmo tem o testemunho. Olha o versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? A circunstância de adversidade que há no mundo, quem que vence? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha no versículo 4. Pois todos os que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A nossa fé vence o mundo. A nossa fé vence as adversidades do mundo. Mas muitos têm invalidado a palavra de Deus por causa da tradição. Eles vão na igreja porque, o que será que o meu líder vai pensar se eu não for para a igreja hoje no domingo? O que será que o meu pastor ou o meu líder qualquer vai pensar se eu não comparecer na reunião hoje? Então eles vão, a maior parte não é por causa de Jesus. Eles vão porque tem que aparecer para o homem. O homem tem que ver você lá. Tem muitos escrevendo no envelope e dando dízimo para que o pastor veja o dízimo deles. É para Deus ou para o pastor? Se é para Deus, não precisa de ter seu nome lá, concorda comigo? Porque Deus não vai manifestar da mesma forma e pegar o seu envelope e dizer aqui é para Deus. Não, é para mim que fizeram, não. Deus que vê secretamente te recompensa. Tantas coisas que dizem que é evangelho e que não é evangelho. E as pessoas estão enganadas com preceitos e doutrinas que são coisas de homens. Jesus disse: esse povo me honra com sua boca, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será, amado, que você tem feito as coisas para os outros verem ou para Deus ver? Será que você tem servido na sua congregação, aonde você vai? Você tem servido a Deus ou servido o seu líder? Ou seu pastor, ou o diácono, ou o presbítero, ou seja quem for? Será que você tem obedecido a Deus ou ao homem? A Bíblia diz que eles invalidaram a palavra de Deus por causa da tradição. Porque tinha uma tradição. Uma pessoa me ligou e disse: olha, eu queria muito ir na igreja hoje. Eu queria muito, pastor, ir no Ministério Sal da Terra hoje. Mas eu não vou poder ir porque hoje é ceia na minha igreja e eu não posso falhar. E eu disse para essa pessoa, disse: minha irmã, também tem ceia hoje no Ministério Sal da Terra. Ela disse: não, mas o que o meu líder vai pensar se eu matar a ceia? Vai ficar muito difícil para mim. Eu disse isso para poder ensinar essa irmã. Eu disse: minha irmã, você vai tomar ceia para o homem ver, ou você vai tomar ceia para ter comunhão com o Filho de Deus? Observa que as pessoas estão invalidando a palavra por causa da tradição. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixou isso muito claro. Romanos capítulo 10. Irmãos, Romanos 10 primeiro. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salve. Pois lhe dou testemunho que tem zelo de Deus, não com entendimento. Versículo 3. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse versículo eu quero te chamar a atenção. Versículo 4. O fim da lei é Cristo. O que é lei? Amado, tudo que é imposição para você é lei. Se eu impor para você que você tem que orar, se eu disser você é obrigado a orar 3 horas todo dia, é lei.
Se eu disser para você, hoje nós vamos fazer um jejum coletivo na igreja, e você vem para cá para jejuar, isso é lei ou é graça? Eu estou impondo uma condição para você. É lei. Tudo que é obrigação é lei. E tudo que é liberdade é graça. Liberdade você pode ir ou não ir. Deus não importa se você hoje vai tomar ceia, se você não vai tomar ceia. Deus não importa se você dá o dízimo, se você não dá o dízimo. Deus não importa com essas coisas. Deus importa com o que tem dentro do seu coração. Porque Ele não aceita o que você faz, não é pelo lado de fora. Ele aceita o que você faz é lá de dentro. E de dentro não tem esforço e nem sacrifício nenhum. Olha o que Ele diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Acabou a lei. Jesus Cristo cumpriu a lei, aboliu a lei, não tem mais obrigação. Você não tem obrigação de nada. O homem que colocar a obrigação em você, ele está fazendo você voltar para a lei. Você não tem obrigação nenhuma. Toda a sua obrigação é crer na palavra de Deus, crer e proceder de acordo com a palavra. Deixa eu te mostrar claramente o que é lei e graça, para você entender melhor ainda. Eu não quero que você fique preso em doutrinas que são preceitos de homens, aonde alguém diz: você faz isso, você faz aquilo, você deve proceder assim, você deve proceder assim. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, assim está escrito: indo eles a caminho, Jesus e os seus discípulos, entrou numa aldeia, certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Presta atenção. Quem recebeu Jesus na porta foi Marta. Marta era muito atenciosa e ela foi recebê-lo na porta. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Pensa comigo. Duas mulheres moravam numa casa, Marta e Maria. Elas eram irmã de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, que ele bateu na porta, Marta correu e foi atender Jesus. Abriu a porta para Jesus e os seus discípulos, com certeza mandou eles entrarem, mandou eles sentarem. E Maria, em vez dela fazer qualquer outro tipo de atividade, ela sentou aos pés de Jesus. Olha o que disse. Versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Presta atenção. Jesus chegou, bateu na porta. Marta chegou, abriu a porta para Jesus, mandou Jesus sentar e foi fazer serviços. A Bíblia diz que ela estava distraída com muitos serviços, e ela foi fazer as coisas para Jesus e os discípulos. E Maria foi e sentou nos pés de Jesus. E aí Marta disse assim: Mestre, o senhor não importa que eu sirva só? Peça a Maria que vem me ajudar nos serviços. E Jesus trouxe um ensinamento maravilhoso e respondeu assim: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Presta atenção comigo agora. Você chega numa casa de alguém e essa pessoa, querendo te servir, correndo, vai para casa, faz um cafezinho e faz um lanchinho e faz alguma coisa e vai te servir, e outra pessoa vem e senta nos seus pés e fica observando o que você fala. Se nós for olhar em âmbitos naturais, nós vamos observar que Maria era que menos servia. Maria foi sentar nos pés de Jesus, enquanto a outra foi lavar vasilha, foi fazer pão, foi fazer comida, foi fazer isso para Jesus. E Marta foi falar com Jesus. Jesus disse: Ô Marta, você está muito ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte.
Ou seja, Jesus agradou mais de Maria, que sentou aos pés dele, do que Marta, que foi trabalhar para ele. E eu perguntando: Deus, eu não estou entendendo esse... Espírito Santo, me revela esses versículos que eu não estou entendendo. O Espírito Santo então falou no meu coração: Marta significa a lei. A lei só servia a Deus nos serviços, e tinha que lavar a mão para comer, e não podia trabalhar no sábado, e não podia comer isso, não podia comer aquilo, tinha julgo sobre eles, eram obrigados a dar o dízimo todo mês rigorosamente, eram tantas obrigações na lei. E Maria era a graça. Maria sentou nos pés de Jesus e ouvia a sua palavra, e Jesus falou assim: ó, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A graça de Deus não é nada que você possa fazer mais para trazer mais graça para a sua vida. A graça no limite total já foi derramada sobre a sua vida. Deus não vai agradar se você pegar e for lá e passar pano na igreja, e limpar a igreja, e limpar o teto, e fazer isso e fazer aquilo. Isso não quer dizer que Deus vai se agradar de você. Aí você diz: mas irmão Célio, alguém tem que fazer esse serviço? Sim, alguém tem que fazer esse serviço, mas é serviço. Agradar a Deus é sentar nos pés de Jesus, ouvir a sua palavra, proceder de acordo com a palavra dele. O que adianta? Você limpa os bancos da igreja, e é com a cara torta com alguém que senta naquele banco que você limpou? Você vai lá e limpa a igreja, o banco da igreja todinho para Jesus, limpa o chão para Jesus, e depois senta o irmão lá dentro, a quem Cristo morreu por ele, e você diz: eu não vou com a cara daquele irmão. Isso é lei ou é graça? Será que Deus agrada desse procedimento? Para quem que nós fazemos as coisas? Para quem? É para Deus ou é para o homem? Jesus, quando os fariseus apertou ele, disse: para quem nós devemos pagar imposto a César? Foi tentarem Jesus. Jesus pegou a moeda e falou assim: ó, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A Deus é a honra, a Deus é o louvor, a Deus é a adoração, a Deus é a exaltação. Esses atributos são de Deus, não é de um homem natural. O homem não é digno de louvor, de adoração, de exaltação. Nenhum homem é digno disso. Toda a honra e toda a glória e todo o louvor pertence ao Senhor Jesus. E muitas pessoas enganadas no meio das igrejas, ensinando o mandamento que são preceito de homens, e colocando fardo pesado junto nos ombros dos irmãos, e eles mesmos não querem mover. O evangelho é de graça, meu irmão. O evangelho é liberdade. Se você não fizer para Jesus as coisas, você jamais vai receber. É para Jesus. A sua atitude de levantar a mão precisa ser para Jesus. Há 10 anos que eu prego o evangelho. Eu já vi quantas pessoas no meio da igreja levantar as mãos assim, fechar os olhos e ficar pensando assim: será que tem alguém me vendo aqui? Será que tem alguém vendo que eu sou espiritual? Será que tem alguém observando? Não é para o homem. Aí você diz: mas então você sabe até pensamento? A gente tem um pouquinho de estrada já, e tem visto muitas coisas. Pessoas querendo agradar a criatura e não o Criador. Pessoas querendo fazer para o homem e não para o Senhor. Por isso que não recebe recompensa. Jesus disse assim: se você alcançar um copo d'água a um dos meus pequenininhos, jamais perderá o galardão. Quem que é os pequenininhos? Pequenininho para Deus é aquele que entregou a sua própria vida para a pregação do evangelho na terra. Aqueles são pequenos, são vazios de si mesmo, para que Deus neles manifeste a sua glória, por intermédio do Espírito Santo e da palavra. Deus chama você para arriscar tudo que é religiosidade, tudo que é domínio e preceito de homens, para que você viva na plenitude para Jesus. Se você for na igreja, não vai por causa do pastor, nem do padre, nem do bispo, nem do obreiro, nem de ninguém. Não vá, vai por causa de Jesus. Você não vai a uma igreja para buscar Jesus, você vai levar Jesus, porque Ele habita em você. Deus diz assim, Atos, deixa eu esclarecer melhor isso aqui.
Atos capítulo 7, versículo 48. Tem gente que diz assim: eu vou lá na igreja hoje buscar minha bênção. Que engano! A bênção não está na igreja. A bênção está no seu crer, na sua fé. Debaixo de um pé de árvore, se você crer de todo o seu coração e levantar suas mãos para o Pai e dizer: Senhor Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer isso e isso na minha vida. Ali é o lugar da bênção. E tem gente que ainda diz: eu vou hoje buscar a minha bênção. Você tem que levar a bênção. É Jesus a bênção. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificarei, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não fez as minhas mãos todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti o Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Resistiu o Espírito Santo. O Espírito Santo quantas vezes te chama na sua casa, impulsiona você para a oração, impulsiona você para a prática da palavra, chama você para ler a Bíblia. Você sabe aquele desejo que dá: puxa, que vontade de ler a Bíblia. E você tem um desejo de ler a Bíblia. É o Espírito Santo te puxando para Ele. De madrugada você levanta, de madrugada e você diz: ah, eu estou sem sono. Ou não é sem sono. Deus despertou você ali, porque Ele quer que você fale com Ele, e Ele fala com você, e é para você orar e adorar Ele. Aí você diz: puxa, mas eu só vou buscar Deus lá na igreja. Deus está aí agora com você. Ele disse assim: aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Eu levei bastante tempo para entender esse versículo. Por que ele disse 2 pessoas? Evangelho de João capítulo 16, versículo 7. Jesus falando aos discípulos: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, observa que Jesus está falando aqui de uma pessoa, o Consolador. O Espírito Santo, ele é consolador, ele é uma pessoa. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é uma coisa, um vento, uma pombinha. Não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Consolador tem que falar. Como é que consola alguém sem falar? Ensinador tem que falar. Como é que ensina alguém sem falar? Guia. Quem que guia se não for uma pessoa? Olha o que ele disse: quando vier convencerá, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio convencer você que está tudo consumado em Cristo Jesus, e você deve proceder pela fé agora. Você deve decidir andar com Ele, conhecer e reconhecer. Conhecer e reconhecer. Por que eu estou repetindo? Você deve conhecer o Espírito Santo e reconhecer a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que ele disse: onde estiver 2 ou mais pessoas no meu nome, ali eu estarei. Quando você se coloca numa posição de fé e em oração, você pode estar sozinho dentro do seu quarto, que lá está o Espírito Santo com você. Então é 2 pessoas, é você e Ele, falando com o Pai, ministrando louvores ao Pai, ministrando adoração ao Pai e recebendo toda a graça do Pai no seu coração. Por isso que ele disse: quando ele vier, e ele já veio. Tem gente esperando o Espírito Santo vir, ele já veio, ele está à disposição de todos aqueles que chamar Jesus Cristo de Senhor. O Espírito Santo está para ensinar. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, Satanás
já foi julgado, já foi condenado. Ele não pode fazer nada mais com você, se você estiver dentro da palavra, com o Espírito Santo e com a palavra. Por isso, amado, não fique rodeando atrás de preceitos e doutrinas. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Olha o que ele diz, versículo 1: Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Versículo 3: Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Por que a sã doutrina? Por que o apóstolo Paulo diz que viria tempo que não suportaria a sã doutrina? Porque a sã doutrina não tem mandamento de homem. A sã doutrina não tem preceito de homem. A sã doutrina praticada, ela te dá um contentamento no seu coração. A sã doutrina de Jesus, que foi os 10 mandamentos, ele transformou em 2: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos. Ali se engloba toda a graça. Ali cumpriu toda a lei nesses 2 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo, querer o bem para o próximo como você quer para você. Isso é graça. E na igreja hoje, o que mais a gente vê? É contenda, é fofoca, é intriga, é dissensão, é facção, é inveja, é orgias, é coisa semelhante a essas, que dizer é vergonhoso no meio das pessoas que se dizem cristão, respeitam um homem. Deixa eu contar uma coisa para você. Um dia desse eu saí na rua e encontrei um irmão que eu tinha batizado ele há algum tempo. E aquele irmão estava de costa e eu ia indo e ele estava tranquilo fumando. Quando eu cheguei perto dele, eu coloquei a mão no ombro dele e disse: ô meu irmão, não foi para constranger ele, foi porque eu ia cumprimentar ele mesmo. Coloquei a mão nas costas dele e falei: ô irmão, ele com aquele cigarro na mão, ele não sabia o que fazer com o cigarro. Ele não sabia se amassava, se jogava fora, se... Ele ficou muito sem graça. Aquele irmão tentou esconder aquele cigarro de mim, que sou homem. Quem falou para aquele irmão que eu importava se ele fumasse? O que tem a ver o pulmão dele com o meu pulmão? Se ele fumar, não prejudica nada a mim. Ele não deve honras e nem explicações para mim. Mas aquele irmão tinha uma doutrina no coração dele que ele fazia escondido do pastor. Mas e Deus que está dentro dele? Ele jogando fumaça em Deus, Deus habitando dentro dele, e todo momento ele tragando fumaça e jogando fumaça em Deus lá dentro dele. Era isso que ele tinha que temer. E então ele temeu a mim, ficou com muita vergonha e disse: irmão, sem graça e tal. Eu disse: irmão, não se condena por nada, não se preocupa não. Um dia Deus vai te libertar desse cigarro, o dia que você quiser. Você falar: Deus, eu não quero fumar mais hoje. Deus fala: então agora eu entro com você. Você tira o cigarro da boca, filho, e eu tiro a vontade. Combinado? Combinado. Então ele não colocava mais cigarro na boca e Deus não colocava mais a vontade, não deixava ele ter vontade. É parceria. Mas você põe o cigarro na boca toda hora e quer que Deus faz você parar de fumar, desse jeito não tem jeito. Pelo menos não põe na boca. Porque ele tira a vontade, viu? Porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres. Ou seja, você ouve o fulano, ouve o beltrano, ouve o ciclano, e você tem uma coceira nos ouvidos, e que você quer ouvir pessoas, que você quer que as pessoas dê jeito na sua vida. Ninguém pode dar jeito na sua vida se não for Jesus. Um líder não pode, um pastor não pode, ninguém pode. Se você não for para os braços do Senhor, ninguém pode ajeitar a sua vida. Ninguém pode. O homem pode te ajudar, sabe como? Sendo o instrumento do Espírito Santo para ministrar a verdade para você. Mas se você não praticar a verdade, não adianta. Essa verdade não pode mudar você. Olha só o que ele disse: mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Coisas que não mudam nada,
coisas que não vai edificar em nada, preceitos e mandamentos que são dos homens. Todo mandamento, tudo que um homem falar para você, você diz: mostra para mim no Novo Testamento, eu quero ver isso no Novo Testamento. Porque Jesus falou assim, ó, este é o sangue da nova e eterna aliança. Está escrito no Novo Testamento? Não está escrito? É papo furado. E o Velho Testamento? O Velho Testamento é a fotografia do Novo. Hebreus 10 diz assim, vou ler em Hebreus, que tem alguém questionando aí, mas o Velho Testamento, e tem isso, tem aquilo. Eu vou te mostrar o que o Velho Testamento significa para nós os cristãos. Hebreus 10, versículo 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros, a sombra dos bens futuros, a sombra não é a imagem exata, é uma sombra, e não a imagem exata das coisas que não podem nunca, pelo mesmo sacrifício que se continuamente se oferece, de ano em ano, aperfeiçoa os que chegam ao culto. Ou seja, pela lei, ninguém pode ser aperfeiçoado. Mais um versículo. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 diz: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. O que é imposto para você? Se impor para você carregar um banco na igreja, é lei. Se impor para você que você tem que, você é obrigado a ir em tal lugar agora e fazer isso e fazer aquilo, é lei. Tudo que é imposição é lei. E quem está de acordo, quem está na lei, olha o que diz: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Oh, graças a Deus que você está entendendo isso. Graças a Deus que você não vai ter ninguém para mandar em você. Agora você é livre. Se você for carregar uma cadeira, seja por amor a Jesus, não seja para o homem ver e nem para agradar o homem, porque o homem não pode retribuir nada, só Deus pode retribuir você. Eu louvo a Deus que Deus colocou você sentado nessa poltrona hoje, para você ouvir a diferença entre lei e graça. Tudo que não é procedimento do seu coração e que você fazer, você está debaixo da lei. Tudo que você fazer em termos de Deus, para os outros verem, você está debaixo da lei. Inclusive, ir na igreja para os outros verem, você está debaixo da lei. E aí, quem está debaixo da lei, está debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer. E nenhum homem conseguiu cumprir a lei, a não ser Jesus Cristo. Jesus veio, cumpriu a lei e aboliu a lei e deixou a graça para nós viver nessa graça. Graça é o quê? Favor não merecido. Você não merecia nem eu, e Ele deu a graça para nós, abriu o coração dele. Quando Ele morreu lá na cruz, o véu que separava o homem de Deus partiu de alto a baixo. A lei foi aberta, o livro foi abolido da lei. Jesus aboliu e cumpriu, falou: agora entra no Santo dos Santos, entra no coração de Deus quem quiser, por meio da fé. Chega de servir o homem, serve a Deus. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que tem sido muito leal ao seu líder, tem sido muito fervoroso. Seu líder manda você fazer, você vai e faz, e obedece em todas as coisas. E a sua vida não mudou. Por quê então, se você é tão obediente? É porque não foi o homem que morreu por você, foi Jesus Cristo. Então Jesus disse assim: aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Viva por Jesus, ande por Jesus, faça por Jesus o que você sente fazer, faça para a glória dele e não para a glória do homem. E o Deus de paz estará convosco todos os dias. Amém? Se você quiser alguma pergunta sobre essa ministração, que ficou em dúvida no seu coração, você pode escrever uma carta para o endereço que nós vamos deixar no rodapé, ou você pode procurar um dos telefones e nós podemos explicar mais algumas coisas se você não entendeu. Mas não viva de acordo com a lei, viva de acordo com a graça. Está consumado agora pela fé. Tudo é pela fé. Amém? Deus seja louvado na sua vida.
Alguém nos faz uma pergunta: é errado dar o dízimo? Vou responder essa pergunta com detalhes. Quando Deus mandou construir o templo, Davi então levantou o povo e disse: traga uma oferta a cada um, que se moveu o coração voluntariamente para a construção da casa do Senhor. Naquela época Deus habitava na terra, a palavra de Deus estava dentro de uma arca, os 10 mandamentos, o maná, a vara de Arão que brotava estava dentro de uma arca, e Deus queria que o Davi preparasse para que Salomão, seu filho, construísse a casa do Senhor, porque Deus habitava num lugar fixo, Deus manifestava a glória dele naquele lugar. Então Davi falou para o povo: traga cada um uma oferta cujo coração move voluntariamente para a construção da casa do Senhor. As ofertas hoje que chega na igreja é para a construção da casa do Senhor, que não é um salão feito de barro, é a casa do Senhor, é para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho, para que o Evangelho seja propagado com muito mais extensão na terra, para que casa seja construída. E Davi diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 14: mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Muita gente diz: eu pago o dízimo. Você não paga nada, você não tem nada. Esse corpo não é seu. Se fosse seu, a terra não ia comer. A alma não é tua, o espírito não é teu, tudo é de Deus. Por que então muitas pessoas querem fazer barganha com Deus, dando dízimo e esperar em troca, se tudo é de Deus? Na graça não tem limite. O apóstolo Paulo não ministrou sobre dízimo, e foi um dos homens que mais conheceu Deus. Ele disse: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Se não for com alegria, meu irmão, não dá nada. Se for por necessidade, também não dá nada. Dízimo é errado? É sim, é muito pouco. Para quem deu a vida todinha para você, dá 100%, sua vida, seu tempo. Tem gente que dá o dízimo dele certinho, recebe o salário e dá o dízimo, mas não tem coragem de dar o dízimo do tempo dele em oração e louvores a Deus. O que adiantou? Começa dando o dízimo primeiro do seu tempo, todo dia. Soma 24 horas e tira o dízimo de 24 horas e dá a Deus esse dízimo, que Deus vai te explicar tudo o que Ele quer com relação a dízimo. Dá o dízimo de oração primeiro. A igreja da Macedônia, primeiramente, eles se deram ao Senhor e prosperaram. Tem gente enganado, hein? Dando dízimo para prosperar, isso é um engano. Você pode enganar todo mundo, não pode enganar você mesmo. Então, errado, dízimo é sim, é muito pouco, e é lei. 10% é lei. Se não fosse era 11%, 9%, mas 10% é lei. E lei é graça ou é lei? Então eu não prego dízimo. Eu acho que é muito pouco. Eu acho que o homem tem que entregar sua vida 100% para Jesus. E quando Jesus quiser alguma coisa que é seu, sabe o que ele fala? Fala com você. Deixa eu te contar uma coisa. Um irmão de uma denominação chegou aqui para mim e disse: olha, pastor Célio, o pastor da minha igreja disse que, ou o pastor, não sei quem lá da minha igreja, disse que nós vamos fazer uma festa na igreja agora, e ele quer que eu dê uma vaca, mas eu tenho só 3. Mas ele disse que Deus falou comigo que é para me dar uma vaca. Eu falei: não dá não, irmão, Deus não falou nada disso. Se Deus quisesse uma vaca sua, Ele manifestava para você lá na sua casa e falar: filho, eu preciso da sua vaca para matar ela, para fazer a festa. Deus falou isso com você? Não. Eu falei: então esquece, porque o dono da vaca é você. Deus vai falar com outro que nem é dono para falar com você? Analisa junto comigo, é certo ou errado? E dessas coisas tem muito por aí, viu?
Cuidado com o que as pessoas dizem para você que se Deus falou. Se Deus não testificar na palavra dele que ele falou. Eu falei, fala e pergunta para ele, onde é que está escrito que Deus mandou eu dar minha vaca? Deixa a vaquinha lá pastando. Está em melhor lugar do que numa festa. Me explique Mateus 24, de 17 ao 19. No versículo 17 diz assim: Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 19. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. O que é grávida? Grávida é uma pessoa que está esperando. Tem gente esperando o Espírito Santo vir. Tem gente esperando Deus falar com eles, sendo que Deus já mandou a palavra. Tem gente esperando que algum sobrenatural muito grande vai acontecer com eles para que eles se convertam. Tem gente esperando que algo sobrenatural manifeste na vida deles para que eles sirvam a Deus, para que eles vão aceitar o Evangelho como vida. Ai das grávidas, quando ele vier. Ele disse aqui, ó. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ou seja, ai da igreja que não estiver pronta. Ai da igreja que está deixando para comer nos últimos dias. Ai da igreja que não estiver alimentando, como diz Pedro. Pedro capítulo 2 diz assim: 1 Pedro 2 diz assim, capítulo 2, versículo 2 diz: Desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele crescedes para a salvação. Ou seja, deixar para amamentar no último dia, deixar para se alimentar de Deus. Eu tinha um pensamento assim: quando eu tiver com 60 anos eu vou me converter, aí eu vou aceitar Jesus, eu vou ser crente, porque eu sei que eles estão corretos, eles lêem muito Bíblia, e eu já estou perto de chegar no céu mesmo, eu aceito Jesus e me converto. Eu era uma grávida, eu era uma pessoa que estava deixando para amamentar no último dia, e no último dia pode não dar tempo. Então, o momento é agora. A palavra de Deus diz assim: não deixe para amanhã, não deixe para depois o que se pode praticar hoje. Viva o Evangelho intensamente hoje. E todo aquele que está firmado na palavra não tem preocupação com o arrebatamento nem com a vinda de Jesus, porque já está em Jesus. Uma pessoa faz uma pergunta para nós assim: por que não consigo jejuar? É simples, porque você não consegue parar de comer. É porque Jesus falou assim: os discípulos de João e os fariseus jejuam, Jesus, e os seus discípulos não jejuam. Jesus falou assim: enquanto o noivo está com os convidados, eles não jejuam, mas um dia vai tirar o convidado, o noivo, e daquele dia então jejuarão. Ou seja, quando vier a adversidade, para arrebentar mesmo, naquele dia você vai perder a fome e vai jejuar. Uma mãe nos manda uma pergunta assim: é certo bater com uma varinha? Não, é errado. Irmão Célio, mas lá na Bíblia está escrito em Provérbios: corrige o filho com a vara da correção. Vara quer dizer palavra da correção. Os pais vão perdendo a credibilidade com os filhos de tal forma que quando eles falam, os filhos não ouvem mais, porque ele fala demais. E buzina na cabeça do filho, mesmo de 3 anos de idade. O filho já não tem mais respeito para o pai, porque o pai fala demais. O pai deve falar pouco, a mãe deve falar pouco, mas quando ela quiser corrigir, ela leva para o quarto, abre a Bíblia e diz: aqui está escrito, filho, que a desobediência traz isso, traz aquilo, traz aquilo. Termina de ler a Bíblia, impõe a mão sobre ele e ora, e abençoa ele em nome de Jesus. É assim que corrige. Vara não quer dizer
um galho de árvore, não. Vara quer dizer palavra. A criança, o espírito da criança é do mesmo tamanho do seu espírito, do meu espírito. E a verdade é armazenada no espírito. Quando você ministra a palavra, é ministrado no espírito da criança. Mas para isso tudo tem uma hora certa. Você pode ter certeza que os pais não estão sabendo a hora de corrigir. O pai corrige a hora que não deve, ministra a hora que não deve ministrar, adula na hora que não deve adular, dá carinho excessivo na hora que não deve dar carinho. Pode ver que o desequilíbrio não está na criança, está nos pais. Aí diz, mas não é assim, irmão. É. Vocês não sabem para a benção que foi educar o Celinho. E eu tentei os métodos tradicionais e não funcionou. Quanto mais eu surrava, pior ficava. Mas quando foi um dia, eu falei, eu vou ver o que esse menino tem de temor de Deus no coração. Eu entrei para dentro do quarto, eu e ele, peguei a cinta, ele já ficou amarelo, branco já de medo. Falei, não vou te bater não. Hoje nós vamos com a palavra, senta aqui. E ele sentou no meu colo, pequenininho, criancinha, sentou no meu colo e eu comecei a falar para ele assim, 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 assim. Papai do céu não gosta, olha, acontece assim. Deus não quer que faça dessa maneira, essa maneira é errada. E depois que eu fiz isso, eu orei, Espírito Santo, imprime essa palavra no coração do meu filho, em nome de Jesus. Mas o meu filho toda hora estava vendo eu orar, toda hora estava vendo eu dar glória a Deus, toda hora estava vendo eu ministrar a verdade de Deus nas outras crianças, nos outros filhos. E ele foi sendo quebrantado no coração, e começou o temor de Deus no coração dele. A Gabriela, não precisa dar um tapa nela. Eu chego para ela e falo, vem aqui, papai quer conversar com você sobre Jesus. Quando eu falo, ela já começa a chorar. Porque eu pego a palavra ela é viva e eficaz. E uma criancinha com 1 ano de idade já sabe a palavra. Você tem que imprimir a palavra no coração dele. Jesus não gosta, o papai do céu não gosta, isso é contra o papai do céu, e isso a mamãe não gosta que faz, isso o papai também não gosta. Você nos ama, então prova o seu amor por mim me obedecendo. Com 3 aninhos de idade, com 2 aninhos de idade, eu entendo essas coisas. Porque o Espírito, você vai edificando ele pela prática da imposição de mão e da fé. É assim que deve proceder. Fora disso aí, ao que o filho tiver 10 anos de idade, ele vai para o box com o pai. Então é só no poder de Deus. Não é varinha, não é nada, porque você bate e depois se dói no coração, a gente apanha junto, né? Então é ministrar, é a unção de Deus. Passa um dia jejuando e orando em casa, depois pega a criança e leva lá para dentro e fala, vamos orar com o papai, que deixa dormir no seu colo. Quantas vezes eu deixei meus filhos dormir no meu colo, ministrando e orando sobre eles, e ministrando o poder de Deus sobre eles, e digo, Deus, ele está dormindo aqui, mas o espírito dele está acordado. Imprime essa palavra, essa verdade do espírito deles, e orando e determinando. Mas não tem, quero ver, não imprimir. Gabriela e o Celinho tem rio de palavra dentro deles. E eu vou dormir, está lá dormindo, roncando. Eu chego lá e coloco a mão 4 vezes por noite, no mínimo 4 vezes por noite eu imponho a mão sobre eles. É verdade, Giovana? Giovana tem um sono muito leve. Toda hora, quando ela acorda, o que foi? Eu falo, nada não, segura as pontas aí, em nome de Jesus, Pai. Sobre a Gabriela, sobre o Celinho, o tempo todo. Esse é um vigiar do Pai, um cuidado que o Pai pode ter. Eu fico observando a grandeza de Deus. Como que Deus fez a terra com perfeição. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, quando Ele estava fazendo a terra, Ele deu liberdade para o homem. Para aqueles que gostam de morar num lugar frio, Ele deu um lugar mais frio do que os outros. Para aquele que gosta do calor, Ele deu um lugar mais quente do que os outros lugares. Para aquele que gosta do lugar que venta bastante, Ele deixou um lugar também onde o vento é muito mais constante. Ele modelou o mundo e deixou o mundo perfeito para a sua criação. E disse, aqui tem frutas, aqui tem alimentos, para que você possa escolher do jeito que você quiser. Ou seja, Deus fez como uma mãe que leva uma criança num grande supermercado, numa grande loja de brinquedo, e diz, filho, o que você der conta de pegar e levar, usufrui. Viva com tudo isso aqui.
E o filho então fica meio perdido, sem saber o que ele aproveita. O homem que decide conhecer Deus, o homem que volta o seu coração para o seu Criador, ele começa a entender que Deus deixou todas as coisas para satisfazer o gosto da sua criação. Clima, deixou estação, deixou lugares mais altos, mais baixos. Tudo está pronto. Tudo ele fez em conformidade para que o homem usufruísse do melhor. E o homem, por não conhecer a Deus, o homem que mora no lugar frio, quer ir para o lugar quente. O homem que mora no lugar quente, quer ir para o lugar frio. O homem que mora na beira-mar, quer vir para o Pantanal. O homem que mora no Pantanal, quer ir para a beira-mar. O homem que mora num lugar que chove muito, quer ir para um lugar que chove pouco. O que mora num lugar que chove pouco, quer ir para um lugar que chove muito. Ou seja, não há contentamento no coração do homem. Deus criou o mundo perfeito para o homem usufruir. Mas o homem só pode usufruir do que Deus criou se ele estiver com Deus no lugar que ele está agora. Se é no calor, mas você está com Deus, você está feliz. Se é no frio, você está com Deus, você está feliz. Se é na onde venta muito, você está com Deus, você está feliz. A falta do contentamento do coração do homem é a falta de Deus. E o homem fica andando de leste a oeste, norte a sul, procurando um lugar melhor para ele viver. E não existe um lugar melhor para o homem viver, a não ser o Evangelho, a não ser dentro da palavra de Deus, a não ser dentro do coração de Deus. Deus convida você e eu para andar dentro do coração dele, vivendo junto com ele, junto com Deus. Até no mais profundo do buraco de um poço, você pode estar feliz. Deus estava com José dentro da cisterna. Jogaram José lá dentro e falaram: você agora vai morrer aí dentro. Mas Deus estava com José lá dentro da cisterna, José nu. E Deus pegou e fez com que os irmãos de José, que jogou José dentro do buraco, arrancasse José de lá. E ele foi colocado como governador do Egito. José era feliz lá dentro da cisterna. José era feliz lá dentro da casa de Potifar. José era feliz lá dentro do cárcere. José era feliz como governador. José conheceu Deus em cada etapa da vida dele. Talvez você hoje sente que você está no fundo do poço. Eu conheço alguém que entra dentro do fundo do poço com você. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Ele vai lá junto no fundo do poço com você e não deixa você perecer. Ele vai na cova dos leões com você e os leões não fazem nada com você. Ele entra na chama do fogo com você e o fogo não te queima. Então não procure lugar para ser feliz. Seja feliz agora. Onde está a planta dos seus pés? A felicidade não vem por um outro meio a não ser pela palavra de Deus. Não busque felicidade em outro lugar. Você não vai achar. É só aqui. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse: em nenhum outro há salvação. Aceita essa palavra. Viva ela intensamente. Veja o que ela fala a seu respeito. Aceita pela fé a presença de Deus, a pessoa do Espírito Santo junto contigo, te consolando, te ajudando, te aconselhando, ministrando no seu coração, te dando alegria. Porque pensa comigo, a roupa nova que você comprou a semana passada, ou mês passado, quanto tempo essa roupa te deu alegria? Analisa. Você teve mais alegria quando ela estava na loja, quando você viu ela pela primeira vez, quando você embalou ela, quando você levou ela na caixa para casa, quando você colocou no seu guarda-roupa ou quando você vestiu ela? Tristeza eu já sei aonde. Se foi fiado, eu tenho certeza que foi na hora de pagar. Aonde que te deu mais alegria? Será que a alegria não estava só antes de ter aquilo? Depois que passou pelo seu domínio, você já não quer mais aquela roupa.
você já quer outra roupa. Você já não quer mais aquele carro, você já quer outro carro. Você talvez está me ouvindo aí hoje, talvez você não quer mais o seu marido, você já pensa em outro marido. Talvez você não quer mais a mesma esposa, você está pensando em outra esposa. O que você está correndo atrás? É da felicidade? A felicidade se encontra na pessoa de Deus, dentro do seu coração. Quando Deus está dentro do coração do homem, ele é completamente feliz. Nu, com sede, com fome, com frio, em qualquer circunstância, ele é feliz. Porque Deus dentro do coração do homem é sinônimo de felicidade. Pare e pensa nessas coisas. Você está correndo atrás da tão sonhada felicidade? Olha que ela está dentro de você. Amém? Pensa nessas coisas com carinho. Não corre atrás dessas coisas mais. Jesus já está aqui para você. Aceite Ele como Senhor da sua vida e seja muito feliz. Amém?